no painel lá. Sim, sim. Você vai ver o... Eu acho que você vai ver o do seu, mas vai estar no portal público também. Né? Agora, isso não foi fechado ainda, que nível de detalhe vai estar em cada um, mas vai estar para a sociedade também, para você, para o pró-reitor com os dados da instituição. Sim, sim. Sim. Não, a Sucupira gera lá embaixo. Naqueles relatórios, você entra lá, bota o período e ele te dá. Não, tempo médio. Tem fluxo, tempo médio do mestrado, doutorado. Aqueles relatórios de conferência, eu acho. Que era o mesmo que o Coleta gerava antigamente. Ele está lá. Mas esse indicador, a universidade precisa saber o seguinte, ó, quantos docentes eu informei para a CAPES que estão atuando na pós-graduação aqui? Sem precisar estar somando um a um. Né? Quantos docentes daqui estão em 2 programas de pós-graduação como permanente? Quantos docentes daqui estão atuando em outras universidades como docentes de pós-graduação? São dados importantes para a gestão, né? E que precisam ser disponibilizados. Então, isso tudo deve aparecer aí nesse painel. A previsão é que seja entregue para a CAPES em maio. Né? Vamos ver como é que isso vai acontecer e quando é que eles vão disponibilizar para subir a versão com isso. Mas isso precisa acontecer antes de eu fechar os dados de 2016, né, que é o último dado do quadriênio. E quando isso for entregue em maio e colocado no ar, já vou ter 13, 14, 15 e uma parte de 2016 já na plataforma. Então, vai ter dados suficientes já para você gerar indicadores com bastante precisão e identificar onde é que estão errados. E agora, cada coordenador de área pode entrar e gerar subindicadores, porque a gente não consegue gerar as 48 áreas, cada uma avalia muito parecido, mas com indicadores diferentes. E aí não dá para a gente nem convencer todo mundo a customizar, nem conseguir fazer com que o sistema calcule da maneira que você quer, e que às vezes muda quando eu mudo o coordenador de área. Né? Então, nós vamos gerar os mestres, os principais, e aí as especificidades de cada área ele puxa e faz, em princípio, na planilha, da forma que ele achar que deve. Né? A desambiguação e busca de coautorias. Isso aqui é um trabalho extremamente complicado, está sendo feito, mas vai melhorar muito a performance da importação dos dados. O que é que acontece muito hoje? A informação do Lattes, ela é correta, a minha, a do meu colega que é professor do programa. Aí aparece um aluno de iniciação científica, aparece um aluno de outra instituição, em que na hora que eu registro o meu Lattes, eu não sei direito o nome do cidadão, coloco o nome dele pela metade. Quando eu importo isso para a plataforma, eu preciso identificar, ou seja, todo mundo que está ali precisa ter um CPF que está dentro da plataforma. E aí o coordenador não consegue saber quem é, porque aparecem N possibilidades. Aí pergunta para o professor, esse seu artigo aqui, eu conheço terceiro coautor. Ah, tá, eu vou olhar. E aí passa 2 semanas e não dá a informação. Ou seja, aí você vai ter que ir lá, ou você tira o que está errado, né? Ou vai estar contaminando a plataforma. Isso dificulta, inclusive, a gente verificar se o artigo está com repetição ou não. Porque eu posso colocar no meu laço de uma maneira, Paulinho vai lá e coloca de outra maneira o mesmo artigo. Se não tiver DOI, é fácil. Se tiver DOI, não. Você puxa o DOI, é mais fácil. Mas se não tiver DOI, com autores diferentes. Na hora que eu vou olhar lá, eu identifico que são coisas diferentes e aparece duplicado no sistema. Né? Então, isso é um trabalho de refinamento que está sendo feito, que eu acho que vai melhorar muito a performance, né, do sistema. Mas passa também e principalmente pela qualidade da informação que nós colocamos no nosso currículo Lattes, né, que não é das melhores. Né? A informação dos docentes é boa, mas quando envolve participante externo, coautor, a gente coloca de qualquer jeito. Né? E o coordenador não consegue identificar de cada de cada professor quem é aquele professor. A pessoa às vezes fica até chateado, mas você não sabe com quem publica com você, né? Eu acho que deveria, né? Deveria saber quem são os seus coautores, né? Então, Deurson.
O docente ou o egresso? Você vai ter que lançar manualmente. Ou seja, ele era orientado de um professor que foi descredenciado. O professor foi embora. Aí, no ano seguinte, o resultado daquela orientação geraram algumas produções. E ele aparecia porque você importava o currículo do professor, que você não vai mais fazer porque ele não está mais lá. Né? Vai ter que colocar manualmente. Não, do próprio professor. Né? Do professor que saiu. Mas eu imagino que isso não seja assim, né, algo que aconteça, né, ou então você vai deixar ele pelo menos como colaborador, mas não acho que seja bom você deixar ele como colaborador se ele não é. Né? Mas você pode lançar lá ele sem problema. Existe uma demanda, que eu não sei se a casa vai liberar, que é importar de novo o Lattes dos alunos. Sabe? Eu não sei se eles vão liberar ou não. Né? Ou seja, talvez hoje os alunos já tenham uma maturidade melhor do que o que tinham há 10 anos atrás, quando a qualidade era muito ruim. Mas essa demanda veio dos coordenadores de programas de pós-graduação, principalmente da área de letras, educação, quem mais? Acho que foram os dois que mais demandaram isso, sabe? Eu não sei qual vai ser a decisão da CAPES. Eu dei a minha opinião, mas eu não sei qual vai ser a decisão da CAPES. Isso vai encher a plataforma com informações, talvez até estejam boas, mas eu não sei. Que foi talvez um dos reflexos da plataforma. Né? Ou seja, a gente admitia que todas as informações do Lattes eram perfeitas, ou quase que perfeitas. Na hora que eu comecei a precisar puxar e olhar melhor, a gente viu que tinha muita coisa ali que não batia, né? Que precisava ser melhorado. Né? Os boletins, né, da Sucupira, vocês recebem de vez em quando, acho que está no 17 ou 18, se não estou muito enganado. Né? Isso são basicamente melhorias que acabam fazendo em função das demandas dos coordenadores. Né? Olha, mexe aqui, as disciplinas eram todas fixas, agora você já pode mexer nas disciplinas, ativar a disciplina, desativar a disciplina sem perder o histórico. Né? A disciplina deixou de existir em 2013. Você vai lá e só terminou de existir em 2013. Né? Mas se você for lá no coleta de 2014 e abrir uma turma, vai dar um erro. Essa disciplina não era ativa no período. Né? Fiz uma reestruturação e eu vou lá e digo, essa linha desapareceu aqui, mas surgiu uma outra a partir dessa data. Né? Isso são melhorias que são feitas em função da experiência de uso da plataforma e da necessidade, né? Que antigamente isso era feito num sistema diferente e que você não tinha essa interação. Então eu consigo ver ao longo do tempo aí o que está acontecendo com o programa. Né? Então é sempre bom dar uma lida nisso, né? Quando as meninas fazem lá isso com muito, acho que eles sempre botam uns prints das telas, né? Com muito carinho para evitar problemas. Né? Os principais erros, né, que a gente tem lá de importação do Lattes. Né? Essa possibilidade de você associar alguém sem associar, né, ela foi consequência de demanda dos coordenadores, porque eu não tinha informação de todo mundo. Eu não conseguia cadastrar, importar em produção se eu não soubesse quem eram todos os autores. Né? Então eu posso ir lá e dizer, olha, importa o cidadão, mas não associa ao programa. Então ele está preenchendo um campozinho lá no meu banco de dados, mas sem significado nenhum. Não é utilizado na avaliação. O que é que a gente tem que ter cuidado? Né? É não acontecer isso daqui. Eu baixo um artigo em que todos os autores são sem categoria. Ou seja, então, eu não conheço ninguém dali, né? E aí a gente começa a olhar e teve gente que todos os artigos de um programa estão assim, identificados apenas o docente, né? Ou o discente. Não tem nenhum participante externo, todo mundo tá como sem vínculo nenhum. Né? Você tem que ter cuidado que isso passa no sistema, né? Mas talvez tenha reflexo na avaliação. Né? Isso foi feito para conseguir passar, né? Para não impedir que o coordenador coloque aquela produção e registre ela adequadamente. Se você participou e está lá, você tem que constar. Não posso sair tirando autores de alguém que é, né, autor. Mas a gente precisa, talvez, ir buscar informação com mais antecedência. Né? O que eu sempre recomendo lá na universidade é que, se o coordenador pegar uma sexta-feira à tarde
para importar, uma vez por mês, para importar o currículo de todos os seus docentes, ele vai importar quantos artigos novos? Poucos, né? E aí eu consigo ver quais são os erros. Ó, professor, está faltando isso, 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 isso. E notificar os professores a fazer aquilo. Ó, no mês que vem eu vou fazer de novo, eu quero a informação. Né? Se eu deixar aí para fazer de última hora, você não vai ter tempo de conseguir corrigir. Diga, professor. A gente indica lá um detetive e acaba descobrindo e resolve o problema. Mas quando o coautor é estrangeiro, né, aí eu tenho um problema. Tenho, por exemplo, um professor lá que publica como autor e coautores alemães. Sim. E aí eu solicitei para ele, professor, me passe o número do passaporte deles, né, para poder inseri-los na plataforma. Ele disse que perguntou para eles e eles ficaram meio ofendidos, que lá na Europa eles não passam, isso é confidencial, é pessoal. Então não tem como eu ter a informação, a não ser que eu pegue o caboclo lá e torture ele aqui, né? De outra forma não tem jeito. Então, nesse caso, essa ferramenta ajudou. Mas você não precisa, para o estrangeiro, colocar mais passaporte. Não existe mais passaporte. Essa exigência não... Ela era no início. Depois que começou a aparecer brasileiro como estrangeiro, a gente tirou. Mas o participante externo... Não precisa. Se você disser que é estrangeiro, aí não precisa. Aí você tem que colocar os dados. O que é que pode acontecer com isso? Né? É que a mesma pessoa seja registrada em programas diferentes com nomes diferentes. Vai contar 2 vezes? Vai, tá, mas... Né? Ou seja, qual é o impacto que isso vai ter, né, na avaliação? Você colocou o nome com a letrinha. O que o sistema faz eu coloquei lá o Josef Hemmel, né, um alemão lá. Aí ele vai dizer, olha, já tem esse Josef Hemmel cadastrado aqui, os dados são esses. Não, o meu é outro. Você disse que o seu é outro, ele vai gerar um registro interno na plataforma para não precisar do dado do passaporte. Se for o mesmo, você clica lá e diz, não, é esse mesmo. Isso já não precisa. É claro que ninguém gosta de dar o número de passaporte, né? E é o tipo de informação que não é verificável, não é auditável. Então, o que ele disser, você coloca, até porque o passaporte muda, né, de tempos em tempos. Né? Então, isso já precisou no início, né, porque no coleta offline era pedido e eram colocados. Então, a CAPES sempre achou que aquela informação ela era fácil e correta. Né? Você acha algumas coisas na vida, né, que depois você vê que não é bem assim. Então, isso aqui é o que eu acho que dá mais erro. Né? Muitos dos erros da plataforma de produção é esse campinho aqui, ó, natureza. Né? Que aí você tem que ir lá e botar se é um trabalho completo ou se é um resumo, porque a informação que vem do lá, nem sempre ela não é uma disciplina obrigatória lá. Uma disciplina obrigatória. Ela não é uma informação obrigatória lá. Então, você pode importar e ela não vir. Né? Então, se o seu momento ele vai dar um erro, mas você clica lá e só diz se ele é trabalho completo ou não. O ISSN, ó, por isso é que é bom fazer com antecedência. Né? Ninguém consegue cadastrar nenhum periódico na plataforma. O coordenador não consegue. Eu busco lá o nome, ele vai lá e não localiza. Aí eu tenho que clicar lá em solicitação e pedir que a CAPES faça esse cadastro. Então, isso não pode ser feito de última hora. Então, eu dou o ISSN, o nome lá, a CAPES vai lá e verifica no banco dela e coloca. Por que isso? Né? Isso tem algumas consequências que a gente pensou que ia ser resolvido, mas ainda apareceu no Qualis. Revistas que mudaram de nome, que o professor escreve o título dela de uma maneira e ela está registrada de outra maneira, e aí começa a dar inconsistência e dá problemas no próprio sistema do Qualis, né, que foi importado para a plataforma. Ou seja, o banco do Qualis foi simplesmente importado. Então, todos os erros que tinham no banco e que eram corrigidos manualmente por alguém que sabia, na hora que foi importado, perdeu.
né? Porque a regra de negócio que foi passada é diferente daquilo que estava efetivamente lá. Por isso que algumas coisas a gente pode até achar que tinha desaparecido. Ou estavam escritas de maneira diferente. Aí qual era o artifício que era utilizado, né? Eu tenho um periódico lá que ele estava registrado com 3 nomes diferentes. Não foi feita a correção na base para que os 3 virassem um de acordo com o ISSN. Foi colocada uma função lá no banco de dados que eu dizia que esses 3 aqui podem ser o mesmo. Mas, na hora que eu importo pelo ISSN, eram diferentes. Ele não batia. Na hora em que eu coloco a informação que o nome está errado, o sistema tem que ir lá e corrigir, colocar o correto, porque senão vai sair duplicando e gerando inconsistência. Por isso, algumas coisas não vieram quando foi feita a importação do Qualys. E os meninos estão terminando de tentar resolver isso. O problema é que isso foi feito área a área e, muitas vezes, de maneira diferente e com critério diferente dentro da mesma área. Então, é uma listagem minuciosa que as meninas ficam olhando, isso aqui não é, tira, mexe no banco e sai adequando, né? Então, hoje você não consegue cadastrar. Você pede para a CAPES e puxa do banco, que é o mesmo banco que o CNPq usa quando você entra lá no Qualys. O modelo ideal seria que eu não precisasse nem fazer isso. Eu entrasse só com o DOI. Né? Isso deve aparecer, não sei se ainda esse ano ou ano que vem, que eu puxo o DOI do CNPq ou libero que eu mesmo entre lá e coloque o DOI e aí já preenche tudo, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Isso a gente resolve. Não, mas aí eu puxo. Se eu puxar o DOI, eu vou lá e cadastro. Normalmente dá. Né? Não, você hoje não consegue fazer isso. Não consegue. Mas vai poder. Mas qual é o problema do DOI? É que a maior parte não tem. Né? Então, a gente não pode fechar, porque se conseguisse rodar tudo pelo DOI, seria espetacular, porque eu tinha uma garantia de qualidade da informação muito grande. Mas eu tenho isso aí para talvez 1/3 do que é apresentado, e olhe lá. Né? Tem áreas que não tem nada com DOI. Sim. Não, ele importa o DOI. Né? Mas o que estava lá. Mas o que a gente está mexendo é que eu preencha o DOI, ele já puxa tudo. Ou eu, no lugar de puxar os campos do CNPq, eu puxo apenas o DOI. E quem não tiver DOI, eu vou ter que preencher mesmo manualmente. Mas eu, pelo menos, já vou diminuir a quantidade de erros de retrabalho nisso aí. Concordo. Então, eu teria que preencher os dados e levar mais de uma semana para incluir. Então, assim, é complicado. Né? Demora. Se for pertinho de data de fechamento, aí demora mesmo, porque eles não conseguem dar atendimento. Debruço. Rubens, uma coisa bem pontual, me corrija se eu estiver equivocado. Quando eu puxo artigo em periódico, a plataforma não pode automaticamente não perguntar a natureza, porque ele vai ser completo. Nem sempre. Ah, é? Então, por isso que eu falei, talvez eu estou equivocado. Mas, na realidade, ele só dá erro aí quando essa informação não está no Lattes correta. Porque o campus do Lattes lá, ele não é obrigatório para você informar isso. Né? Aí você pode puxar. Se tiver colocado no Lattes, ele puxa, não dá erro. Tanto é que não dá erro para todo mundo. Né? Ele só aparece em alguns casos em que, por algum motivo, não puxa. Né? É que na maioria apareceu tudo erro, porque ninguém coloca completo, se já é artigo. Quando você preenche o Lattes, o professor já subentende que não precisa colocar aquilo. Então, eu pensei que dava para... Isso era o que poderia ser demandado para o CNPq. Arruma esse negócio aí que você vai, né, deixar muita gente feliz. Né? É uma coisa simples. Né? Assim, o CNPq, para ele, não precisa. Né? A gente está usando um dado que está em uma outra base para fazer uma outra coisa, né? Mas as pessoas precisam conversar. Debruço. Rubens, ainda em relação à produção, eu me deparei com um problema que é parecido com aquela questão do egresso que a gente falou aqui. É na hora de vincular a produção ao projeto. Quando o professor ele colocou lá no Lattes dele que o projeto foi concluído em 1 ano, mas a produção relacionada àquele projeto saiu no próximo ano. Aí, é natural. Natural, e esperado.
Mas eu não consegui fazer esse... Quer dizer, ficou sem vínculo lá. Não sei se eu não... Como é que ele poderia fazer? Eu teria prorrogado o tempo do projeto na plataforma e colocado lá naquelas informações adicionais. Olha, como resultado desse projeto que o aluno defendeu, apesar do financiamento do projeto ter terminado no dia 31/12, eu ainda tive alunos que defenderam depois. O projeto pode terminar hoje, o aluno está escrevendo a tese, pode rodar um pouquinho mais até defender, né? E ele está vinculado ao projeto, né? E eu deixaria um ano mais e registraria lá informações adicionais. Eu mudo isso, o término lá, a conclusão do projeto no Sucupira. Não Isso, precisa ir lá no no Lattes do Sucupira. professor. O Lattes o professor está lá com o Lattes dele dizendo que terminou em 2014. Aí, mas no Sucupira eu posso dizer que agora, eu avançou e registrou naquele campo de informações, explicaria o que eu estou fazendo, né? Para ninguém ficar olhando e dizer, o professor está usando de burlou e... porque isso também não acontece com todos os projetos, né? É meio que pontual, né? Não, eu fiquei com essa dúvida, inclusive. Fiquei com essa dúvida, inclusive eu fui lá no seminário, eu conversei com a Luana, lá em Brasília. A Luana nos recebeu, muito bem, por sinal, e ela disse, olha, vamos resolver isso até o final do ano. Inclusive, quando houver a possibilidade do reenvio, isso vai estar resolvido. Aí não estava. Porque eu acho que ela entendeu outra coisa. Né? Não sei, mas não ficou essa... Aí o nosso receio foi esse, a gente entrar lá, colocar uma informação que o professor não dispõe no Lattes e depois ser acusado de estar alterando. Quer dizer... Se você colocar a informação, explicar o que você fez, entendi. Eu não vejo assim... o que talvez Luana tenha pensado em demandar é eu conseguir vincular um aluno a um projeto de pesquisa que já foi concluído. Fechado. Né? Não, pode ser. Aí depois eu até troquei e-mails com ela, né, depois do seminário, mas a gente não se entendeu. Acabou que o reenvio de 2014, que acabou de se passar agora, foi sem vínculo para alguns projetos que até a gente considera lá no programa importantes, em termos de produção. Né? Mas aí, vamos ver. Agora, em 2013, dá para fazer isso. Só que, se você está colocando essa opção, até é uma questão para levar lá para a área, porque eu acho que outros professores da área não estão fazendo também esse vínculo, por conta disso. E abrir essa discussão lá. Né? É fazer uma checagem e ver qual é o tamanho desse problema. Né? Isso é algo pontual ou tem né? A solução toda é uma solução pontual. Né? Uma atenção. Pode ser que eu precise tomar uma ação mais ampla. Né? Sim, eu estou falando isso porque, no nosso caso, isso se refere a alguns projetos que, ao nosso ver, são projetos cruciais e importantes para o programa. Então, e aí, tenho a impressão que, do ponto de vista de avaliação, seria muito importante que a gente mostrasse os vínculos da produção em função daquele projeto. Né? Não, é muito importante. Né? Tá, obrigado. Professor Rubens, talvez tenha uma discussão entre nós na questão do tempo médio de formação, né? Porque a questão dos 24 meses. Agora a CAPES está dando lá, principalmente para os bolsistas, inclusive quantos dias falta para o dia da defesa, né? Lá a gente abre o sistema e vai aparecendo quanto tempo falta. Aí a questão assim, é sempre a questão do mês cheio ou da data. Então a gente sempre fica meio na dúvida. Por exemplo, nossos alunos sempre iniciam em março, né? Então, se a gente vai cadastrar eles na plataforma e no nosso sistema interno também, por exemplo, uma data de 10 de março, como que a gente gerencia isso em termos de tempo médio de formação? Olha, o sistema conta meses inteiros. Ele não conta do dia 6 de março até o dia 2 de janeiro. Ele conta meses inteiros. Pode contar dia a dia? Pode. Mas eu não sei se isso, hoje em dia, se isso é tão crucial. O que ele conta é mês inteiro. Então, se você matricular um aluno no dia 31 de março, é melhor matricular no dia 1º de abril. Né? Porque ele vai contar um dia por um mês, que a conta é feita mês a mês. Ele está fazendo isso hoje. Pode ser que amanhã a CAPES peça para a gente alterar a regra de negócio. 24 eu estava esperando abrir para as perguntas, né, mas eu acho que as perguntas já começaram. Né? Eu queria fazer só alguns comentários. Na minha percepção, né, eu preenchi o relatório 2013, 2014,
Mas, assim, no início, né, quando eu estava fazendo em 2013, existia uma restrição muito grande para a gente localizar o colaborador, né, as pessoas, os coautores, vamos dizer assim. Né? Então, era muito difícil. Né? E agora, essa restrição caiu de um ponto que não serve praticamente também do jeito que está lá também. Então, por exemplo, se eu colocar lá Rubens, Marimbondo, Silva, vai aparecer 10 mil Silvias que não tem Marimbondo no nome, vai aparecer 10 mil... 10 mil estou exagerando, mas é mais ou menos isso, porque ele aparece, ele bloqueia porque tem muitos. Aí, se você não achou, você tem que clicar, ele vai abrir mais. Né? Então, assim, a gente tinha um sistema que estava difícil, né? Ele era bom, na minha opinião, ele era muito ruim, ele melhorou e agora piorou de novo. Né? E, né, às vezes, por exemplo, eu tenho coautores do próprio programa, então lá, estou baixando a produção do professor Paulo, né? E eu tenho outro colega que é colaborador, coautor no artigo, e a base não acha ele. E eu digito o nome, coloco maiúsculo, coloco minúsculo, põe com acento, sem acento, e não acha o professor, em algumas situações. Não teria como, pelo menos assim, como uma outra opção, a gente pesquisar pelo CPF? Porque, assim, tem casos que a gente tem o CPF... Se no lugar do nome você colocar o CPF, ele busca. Perdão? Se no lugar do nome você colocar o CPF, ele busca. Se eu não me engano, eu tentei isso essa semana. Mas buscava, a não ser que tenham tirado. Se eu não me engano, eu tentei essa semana. Porque problema... eu imaginei que seria possível... Mas hoje, quando você entra lá, ele já pergunta, já pede para você dizer, olha, você pode refinar, né? É da UFRN, de tal programa. Acho que ele já vai restringindo um pouquinho. Certo, mas assim, como coordenador, às vezes eu não sei de onde Eu sei. Né? Tem muita produção que, às vezes, eu não sei quem são os coautores. Né? Se eu sentar junto com o professor, provavelmente vai simplificar. É o que eu tenho tentado fazer. Né? Tá, mas... do CPF eu vou verificar, mas essa semana passada... Daqui a pouco ver se isso. Mas tá, o problema inicial era o seguinte, né? É que o pior banco de dados que eu tinha era de participante externo. Não tinha a menor confiabilidade. Então, tinha gente de tudo que é... Várias pessoas com o mesmo CPF escrito de maneira errada, tinha CPF de criança lá dentro, ou seja, eu tinha um número qualquer, o sistema aceitava, né, antigamente. Então, isso gerou muito problema no início. Né? Depois que a gente mudou, já em 2013, 2014, esse banco foi limpo. Né? Ou seja, cada coordenador já conseguiu entrar lá e dizer, olha, realmente meus patrões são esses. A coisa começou a afinar muito. Mas a busca ainda eu acho que ainda é penosa. Né? Poderia refinar mais. Eu acho que seria uma ajuda. Pelo CPF. Pode ser que tenha sido tirado quando eu comecei a colocar qual era... Para cadastrar funciona. Eu estou falando assim, eu estou importando a produção, aí aparece lá um coautor, né, que concordo, né, eu já circulei e-mail lá no PPG pedindo para que os professores coloquem nomes completos, né, não coloquem abreviados só, né, porque se o professor cadastra abreviado, ele não acha. Né? Se o professor cadastrou na base dele lá Borges PC só, vai aparecer um monte de coisas. Né? Se ele escreveu Paulo César Borges, é mais fácil de localizar. Então, se o professor, na hora que ele lança a publicação dele no Lattes, coloca dados incompletos dos autores, a complicação está feita. Né? O que aconteceu algumas vezes, Paulinho, foi que essa busca consome muito de performance do sistema. Né? Então, quanto mais ampla ela é, o sistema fica... Mas ela está muito ampla agora. Fica rodando lá. E aí, quando vai chegando perto de algumas coisas, eles mexem lá para restringir um pouquinho, porque senão você fica ocupando máquina muito tempo fazendo a busca. Né? Eles estão sempre mexendo no sentido de tentar melhorar essa performance. Mas, se está muito amplo, acho que a gente precisa pensar em algumas... que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, tem um nome é igual. Né? Tem 3 nomes, um nome é igual. Né? Tá. Aí outra coisa, né? Você sugeriu, né, que a gente preencha as defesas, ou a titulação, né, no ano, né? Mas assim, a gente tem uma dificuldade, inclusive, a gente vai refazer o regulamento, então vai ter que discutir isso, porque para mim colocar uma defesa, eu tenho que ter a versão final. Não mais. Ah, não mais? Ele vai ficar com uma tarja laranja lá, dizendo assim, está faltando essa informação. É que eu ia sugerir, porque a última vez que eu fiz precisava. Ele está gravando tela a tela.
Então, na hora que chegar naquela tela lá que você não colocar o trabalho, ele vai puxar para uma outra base de dados e vai aparecer uma taginha amarela lá para lhe chamar a atenção que aquela informação está incompleta. Né? O que é... Mas eu vou conseguir enviar o relatório? Vamos Não, supor. não vai. Então, porque ó, relatório não defendeu em fevereiro, se for para mim entregar o relatório em março ou abril, está dentro dos 60 dias que normalmente os programas dão, alguns dão 90. É por isso que eu estou falando, eu tenho que discutir o regulamento do tempo que o aluno tem para entregar, pensando no que pode acontecer na defesa de fevereiro. Ou até... né? Mas acho que a solução não pode passar por Ou de aí. dezembro, né? O Pelo cara defendeu em seguinte, ó, dezembro. O aluno defendeu. Ele não fez as correções, não entregou. O problema não pode ser penalizado porque você não conseguiu colocar essa informação. Mas eu não vou conseguir enviar. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar a ata de defesa no lugar do trabalho e vai clicar lá em não autorizar a publicação. Porque se você autorizar a publicação, na hora que eu der carga, eu puxo como sendo uma tese, e não pode acontecer. Ou seja, não é uma responsabilidade do programa e da instituição o fato de um aluno ter decidido não cumprir e não entregar. Ou seja, aquilo que competia a gente foi feito, né? Agora, tem que ter cuidado, porque isso não pode acontecer com 100% Não. das suas teses. Mas alguém que defendeu no finalzinho do ano, você vai ter que mandar um coleta fevereiro, março, janeiro, está todo mundo na praia, pode acontecer. Acontece. Né? E, por último... E aí, se tiver um número muito grande, mais uma vez, vai lá naquele campo de informações adicionais e diz isso. Então, assim, defende, registra na hora. Sim. Tá, essa Agora tem que lembrar de botar a versão final antes de mandar, né? Agora, no envio tem que ter a versão final. No envio tem que ter. Você tem aquele campo de permitir ou não a publicação, né? Bota não. Né? Porque o sistema, na hora que eu dou carga lá, eu vou puxar para a biblioteca, eu não sei que aquilo é uma ata ou é uma tese. Ou seja, eu vou olhar. Então, disse que não publica porque está... E se tiver... e se puder, chama atenção lá no relatório. Olha, o aluno não entregou ainda, né? Mais uma coisa, professor. Não teria como a gente ter um relatório único, PDF, em vez de eu ter que entrar em cada um daqueles? Ter assim, opção, relatório geral, só opção PDF, ponto. Né? Naqueles campos de relatório não sai em PDF, não, né? Sai campo a PDF, campo, mas né? aí você tem que entrar campo a um por campo, um, né? você tem que entrar um por um, pedir o PDF e pedir a planilha. PDF, você tem que gerar... né? Tem que fazer várias vezes, né? Sim. É um tempinho a mais que... Não, mas deveria, o problema deve ser de performance. Né? Você gerar imagina que eu tenho um programa com 600, 700 alunos, né? Com mais de 100 professores. Aí a geração desse relatório fica muito, muito pesada. Né? Mas a gente pode demandar isso. Eu acho que no painel de indicadores já tem alguns relatórios institucionais, né, que estão previstos. Não significa dizer que são relatórios muito mais pesados e que os meninos já estão trabalhando em como conseguir extrair isso de maneira melhor da base de dados. Né? Em relação à versão final, de novo fazendo 2015 e tal, aqui na universidade a gente tem um repositório institucional. Obrigado. Aqui na universidade a gente tem um repositório institucional, né, que está em voo de cruzeiro, vamos dizer assim, né? Aí, quando a gente vai cadastrar lá a defesa, tem lá documento. Né? E enquanto você não coloca o documento propriamente dito, né, a ata ou a versão final, como eu estava falando, fica lá marcado em laranja agora. Né? A novidade, você viu lá? É bom que chama atenção, que antes passava batido. Né? Então, assim, se a gente tem a opção de ter um repositório institucional, não estou falando minha página no WordPress, tá? Não é isso. Um repositório institucional como esse da UTFPR. Não poderia ser colocado o link lá? Primeiro, isso alivia o servidor de vocês, né? Segundo, é mais prático. E terceiro, aí uma questão fundamental que a própria CAPES pede, que é a questão da visibilidade do programa, onde é que está disponibilizada a produção e tal. Se eu coloco o link do documento no repositório, indiretamente é um incentivo, entre aspas, vamos dizer assim, do usuário vai lá, opa, está aqui a dissertação que o Nestor orientou, mas olha só, os artigos desse grupo de pesquisa estão aqui no repositório. E aí o trânsito pelo repositório é fomentado, vamos dizer assim. Né? Então, ter essa opção de colocar o link de um repositório institucional ou o documento propriamente dito, ou ambos, né? Mas ter a opção, pelo menos, eu acho que seria interessante. Pode, e eu acho que seria o melhor caminho, porque eu sempre corro um risco de mandar um documento para a CAPES e ter outro em outro lugar. E os dois são oficiais, e qual que vale? Né? Mas aí é uma decisão da CAPES.
né, que eu acho que não é só da CAPES, é porque esse banco digital de teses, ele é, acho que, gerenciado pelo MEC, né, que usa para outras coisas, né? Então, pode ser que o MEC tenha alguma restrição. Eu posso falar isso com o Edmilson, dar essa ideia para ele, ver o que ele acha. Porque, assim, Para avaliação, eu acho que resolve, né? Um repositório institucional, por exemplo, o nosso aqui, ele tem um comitê, né? Por isso que ele é institucional, né? E aí, de novo, não querendo particularizar na plataforma, tá? Não ir de contra o que você falou aí, propriamente. Mas na área de ensino, por exemplo, se a gente disponibiliza a produção sob uma licença Creative Commons, por exemplo, aí isso na valoração ela aumenta. E aí no nosso repositório, né, claro, aí cada programa baixa uma instrução normativa, olha, tem que ser assim, assado e tal. No nosso repositório, a gente conseguiu que, se isso é feito, ele já está lá o termo de licenciamento. Então, até para avaliação, o cara clicou lá, abriu a dissertação, opa, está licenciado assim, joia, né? Acho que seria interessante pensar. Eu posso falar isso. O que eles devem alegar é tentar bolar algum mecanismo de verificar se aquele teu link está correto, né? Ou se eu não estou simplesmente colocando alguma coisa lá que vai me dar em lugar nenhum, né? Sim, sim. Mas eu acho que é válido, é fácil de fazer, assim, é até mais fácil, né? Ou cada instituição tem um jeito de colocar o domínio do repositório é esse aqui, no nosso caso, o riut.tfpr e tal. Então, tudo que entrou lá inserido sob esse domínio, aí é fidedigno, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Siga, Paulo. Pronto? Vamos ver. A gente começa a falar, acho que já acabou de falar. O detalhamento da produção, área de concentração. Nós já falamos. Bem, o que é que a cápsula, a ideia inicial da cápsula era suportar toda a Sucupira dentro da infraestrutura que eles já tinham, né? Mas antes do lançamento, viu que não seria possível, então eles montaram, né, uma arquitetura computacional exclusiva para dar suporte à Sucupira, né? Em alguns momentos ele cai alguns servidores, mas de maneira geral eles suportam bem, né? Muitas vezes é problema de dinâmica de banco de dados, de performance, muita gente acessando e mexendo em um dado específico e ao mesmo tempo que aí eles têm que entrar lá dinamicamente e conseguir controlar isso, né? Mas o sistema ele é bem robusto, né? Em relação ele permite aí, 10 mil acessos simultâneos, né? E quando no primeiro dado de coleta, né, que a gente estava mandando, a gente ficou monitorando isso aí, né, madrugadas a gente. E engraçado é que ele ia subindo até 4 da manhã. Aí 4 da manhã ele caía. Mas quando dava 6h30, 7 horas, já acordava. E em nenhum momento zerou. Ou seja, sempre tinha um coordenador com a luzinha ligada, fazendo. O dia que teve menos gente, né, eu até descobri, foi na Copa do Mundo que eu fiquei monitorando lá, e tinha um jogo do Brasil, mas não foi o que a gente perdeu de 7, né? Tinham 2 pessoas logadas, e uma delas aqui, no Paraná, na realidade em Ponta Grossa. Não. Eu não sabia quem era, mas eu consigo ver exatamente onde está logado, né? Eu estava lá na UEPG falando, professor, eu era o coordenador da educação lá do programa de educação da UEPG. Não, eu não gosto de futebol, eu achei que era muito tranquilo de estar preenchendo os dados. Só falta descobrir quem é o outro, né, que estava olhando, né. Mas a gente monitora bem isso, e o nível de acesso chega a 1.500, 2.000 em pico, né? E normalmente não é horário comercial que dá esse pico, é de noite e de madrugada, né? Então os coordenadores efetivamente trabalham em casa e fora de horário, né? Por isso é que a gente mexeu, né? Porque no início, quando se ia dar uma carga de subir uma nova versão, mexer no banco de dados, tirava do ar de noite, né? E aí a gente está tirando no ar na hora em que mais gente está logada. Aí começou a tirar de meio-dia, né? Aí as manutenções mais recentes eram de meio-dia até 2, 12 e pouco, que era o horário que tinha menos gente pendurada, né? Então, senhores, era isso. Eu tinha colocado uma foto ali do professor Paulinho, na época que ele fazia doutorado, já de gravata ao lado do forno, mas como é exatamente igual ao que está hoje, né? Aí eu resolvi retirar, porque vão achar que eu fiquei muito velho e ele permaneceu como era, né?
Senhores, temos ainda alguns minutos aí. A gente meio que foi atravessando as perguntas, né? Eu vi que o professor Rubens permitiu, então eu fui levando o microfone para quem queria perguntar. Então, acho que se tiver mais alguma pergunta aí, a gente tem essa disponibilidade de tempo. Viu? Não tem mais problema. Olha. Vamos tirar o erro da programação. Não tem mais problema. Então, assim, já que nós temos tempo aqui, parece que existem algumas dúvidas pontuais que ele pode, inclusive, entrar ali no computador. O computador ali, aquele computador ali, só cuidado com a cadeira azul, mas o computador ali tá tranquilo, tem conexão, aí pode ficar à vontade. Não. Aliás, essa questão de que a gente nunca tentou mudar nada. Mas a gente não consegue enviar, né? Você não faz, ele vai ter que dar uma olhada para ele tomar a decisão que ele pode. Mas não, eu não. Não. Não tem. No fim. Pega lá o outro, o Décio. Pega o outro lá. Aquele computador está conectado.